do seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos. Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai com o som de trombeta. Louvai com o saltério e a harpa. Louvai com o adefinte e a flauta. Louvai com o instrumento de cordas e com o órgão. Louvai com os símbolos sonoros. Louvai com os símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Glória a Deus. E eu acho interessante que ontem foi tão lindo. Eu acho todos os dias, mas ontem foi especial, né? Ontem teve um momento que eu e Gia, a gente olhou o horário e já eram umas 9h48, mas não parecia. Parecia que ainda era cedo, porque a hora passou tão rápido. Eu acho que já fazia tanto tempo que eu não sentia essa sensação de chegar num culto e dizer assim: meu Deus, como está maravilhoso, como é bom a presença do Senhor aqui hoje. Como eu não queria que terminasse o culto. Como eu esqueci de olhar o horário do culto, porque eu não estava me importando com o horário. Como seria bom se todos os dias a gente sentisse a presença de Deus dessa maneira, sem precisar olhar o horário, sem nos preocuparmos com as nossas preocupações diárias. Chegar aqui e poder nos entregar de todo o coração, poder louvar, poder engrandecer ao nosso Deus. Como foi lindo o que aconteceu ontem. Como foi maravilhoso. Foi uma preparação, né? Foi debaixo de oração, debaixo de trabalho, debaixo da liderança e principalmente debaixo de Cristo, né? Que é quem nos conduz. E é muito bonito ver a juventude dessa igreja. É muito maravilhosa. É ímpar, né? Porque graças a Deus eu consigo ver jovens empenhados de fato em conhecer a Cristo e levar a tua palavra e não ter vergonha de mostrar que ama a Deus, que ama a Cristo. Não tem vergonha de se humilhar. E é esse o convite que eu faço para vocês aqui hoje. Que a gente venha se humilhar para Deus. Que a gente venha entregar os nossos corações ao Senhor. Que a gente venha fazer um culto de júbilo e alegria. Pois a gente está aqui para adorar e louvar o nosso Deus. E eu gostaria de pedir ao irmão Enos para fazer a oração, darmos início. Salve com a paz do Senhor. Vamos ficar de pé, orar. Tudo que eu vou fazer, primeiramente, pedir a direção de Deus. Dizer que somos dependentes dele. Quem não é dependente de Deus aqui? Quem não é dependente? Quem é dependente de Deus? Por isso a gente ora e pede a direção a Ele. Hoje não é diferente. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Esqueça tudo da terra agora e pensa no céu. Ligue o seu pensamento no trono da graça. Faça uma ligação direta com Deus agora, em nome de Jesus. O soberano Pai, amoroso Rei, nós te amamos. Queremos nesta noite declarar que Tu és santo,
Santo, Santo, Santo, Todo-Poderoso. Oh, meu Deus e meu Pai, dependemos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti nesse momento, meu Deus, para a realização desse trabalho. Esse trabalho é para a glória do Teu santo nome. É para a nossa edificação espiritual. Meu Deus, esse trabalho é para que o Teu nome seja glorificado. O Senhor nos criou e nos formou para isso. Esse foi o propósito de Deus de nos criar, para que nós o adoremos, o reverenciemos, o louvemos. Toda a criação exalta o nome do Senhor. As estrelas, o sol, a lua, as gramas verdejantes, os bosques, os rios, os mares, os ventos, louvam e engrandecem o nome do Senhor. Oh, meu Deus, que nós, como a Sua criação, a obra-prima da Tua criação, estamos aqui nesta noite para Te adorar. Para Te adorar. Para Te adorar. Recebe, meu Deus, o louvor, a adoração de cada um que está aqui nesta noite. Recebe, meu Deus, a oferta que viemos te ofertar nesta noite. Que esta oferta e esse altar sejam o nosso corpo, o nosso coração derramado diante da Tua presença, rendido diante do Senhor e dizendo: Tu és santo, 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 todo-poderoso, e toda a terra está cheia da Sua glória. Meu Deus, manifesta mais uma vez o Teu poder nesse lugar. Meu Deus, envia anjos que trabalham em prol daqueles que hão de herdar a salvação. Envia anjos, meu Deus. Meu Deus, que esse lugar seja protegido pelos Teus anjos, e que nenhum mal venha nos atingir, mas que tão somente o Teu nome seja glorificado. Pai, em nome de Jesus eu Te peço. Servo da vitória, já Te agradeço. Visita cada jovem nessa noite, cada pessoa que nos visita nesta noite. Trabalha, Espírito Santo. Trabalha, Espírito Santo. Trabalha, Espírito Santo. Diga comigo: seja bem-vindo, Espírito Santo. Fale com mais gosto. Glória a Deus. Acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que Deus nos abençoe. Palavra com o nome em nome de Jesus. Eu gostaria de passar a oportunidade para o Ministério do Louvor. Deus, a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, assim aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez. Glória a Deus, porque nós podemos experimentar o novo de Deus para as nossas vidas, porque a graça do Senhor nos alcançou, e aí por isso que nós podemos viver esse novo de Deus. Então, com alegria, vamos cantar essa maravilhosa graça, graça que cura, graça que restaura, graça que perdoa, e por ela nós somos alcançados. Eu não sei se sentou, mas aquele que pode, que está cansadinho pode ficar sentado, mas aquele que pode, fique de pé. Essa música talvez poucos conheçam, mas ela é intuitiva, eu acho que dá para você cantar junto conosco. Tá? Então, refrão e estrofe é tudo parecidinho. Você vai cantar e acompanhando no reprodutor. Então, nos ajude em nome de Jesus.
aquilo de ontem? Como foi, Nilson? Vou falar 1, 2, 3 e vocês vão aplaudir. Ok? 1, 2, 3. Celebrando ao Senhor, motivo de muita alegria de ter todos vocês aqui. E no mesmo espírito que a gente estava, vamos continuar o Senhor, louvando a Ele. E eu queria chamar aqui o irmão Marcos, está com oportunidade. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, a palavra de Deus no meu coração hoje encontra-se Provérbios. Provérbios 24, 16, que vai dizer assim: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no lado. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem quando tropeçar, regozije o teu coração, para que o Senhor isso não veja, e seja mal aos seus olhos, e desvie dele a sua ira. Irmãos, a palavra exemplifica que até o justo estará passível à queda, a sofrimento, à luta. E ele caiu 7 vezes. Mas e se ele caísse pela 8ª vez, e assim ele duvidasse do poder do Senhor, e ele percebesse que não era digno? Assim o Senhor o levantará pela 8ª vez seguida. Porque o Senhor, pela sua misericórdia, é o Senhor que perdoa, o Senhor que faz, que desfaz e que refaz. O lema dos jovens nesse mês foi recomeço. E o Senhor, Ele proporciona um recomeço todos os dias. A palavra do Senhor fala: quem nunca pecou, quem nunca errou com Deus, que atire a sua primeira pedra. Porque todo dia a gente percebe que não é digno do amor dele e percebemos o quão falho nós somos. Mas que Deus, graças à sua misericórdia e amor, Ele nos perdoa todo santo dia. No versículo seguinte, a palavra ainda vai falar sobre a queda do teu inimigo, sobre a queda do teu próximo. E Mateus vai falar: enganados são os homens, enganados são aqueles que acham que o que te contamina é o que entra pela sua boca, mas sim o que te contamina de verdade é o que sai pela sua boca. E que possamos abraçar o irmão, fazer um gesto, falar uma palavra, porque qual o sentido da vida, qual é o nosso papel aqui na terra se não for esse instrumento do Senhor? É verdade. Que a palavra dele e que a obra dele seja feita através de nós. Glória a Deus. E assim agradecemos. Glória a Deus. Glória a Deus. Queria convidar os jovens de ir pra frente. Vamos cantar o louvor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.
Quando há muito mais
Glória a Deus. Continue louvando, continue adorando. Ei! Glória a Deus. Irmãos, eu gostaria da ajuda de toda a igreja. Eu vou cantar do Inário, Jesus, um bom amigo. E eu gostaria que toda a igreja ficasse de pé e cantasse junto. Porque se eu cantar sozinho, todo mundo vai embora. Então eu quero a ajuda de todo mundo, em uníssono, todo mundo cantando Jesus, um bom amigo. Tudo bem? Vamos louvar, vamos adorar. Achei um bom amigo, Jesus Salvador, escolhido nos milagres para mim. É o filho, ele purifica e guarda até o fim. Eu gostaria de dar uma oportunidade para o irmão Jonathan. Glória a Deus. Paz Senhor, meus irmãos. Glória a Deus, é bom estar numa sintonia com todos vocês, de adoração, louvor, de glorificação. Isso é maravilhoso. Meus irmãos, eu quero deixar um versículo para meditação de todos nós. Se encontra. Glória a Deus.
livro de Timóteo, 2 Timóteo. Deixa eu ver para eu não ler demais. Glória a Deus. Vou começar daqui. 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 10. Aqui, Paulo, ele faz um apelo a Timóteo. O texto começa dizendo o seguinte: mas você sabe muito bem o que eu ensino, como vivo e qual é o meu propósito de vida. Conhece a minha fé, minha paciência, meu amor e minha perseverança. Sabe quanta perseguição e quanto sofrimento suportei e o que me aconteceu em Antioquia, Icônio e Listra. O Senhor, porém, me livrou de tudo isso. Sim, e todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo sofrerão perseguições. Mas os perversos e os impostores irão de mal a pior. Enganarão outros e eles próprios serão enganados. Meus irmãos, recentemente eu tive a oportunidade de, no grupo de faculdade, falar de Deus para algumas pessoas que não tinham religião alguma, não conheciam a Cristo como Salvador. E tinha uma pessoa lá que é batizada, é crente, entende muito da palavra, acredito que até mais do que eu, pelo conhecer. E a todo momento, enquanto eu tentava falar o que era o amor de Deus, o que era aquilo, o que não é, a pessoa tentava, digamos que, distorcer um pouco da palavra. E eu aprendi a tomar cuidado nas palavras para a gente não acabar fazendo aquilo que o diabo quer, né? E aí causando confusão. Mas eu também aprendi que a verdade ela deve ser pregada independente daquilo que o outro pense. Se essa é a verdade, ela vai ser pregada. Doa quem doer. É a verdade da palavra. E aqui, Paulo, ele ressalta um pouquinho disso, que as pessoas que pregam a palavra sofrem algumas perseguições, sofrem isso, sofrem aquilo. Hoje em dia, pelo menos no lugar onde a gente vive, não se compara as perseguições que esses aqui passaram. Mas, sempre que a gente se levanta para falar algo de Deus para alguém, sempre haverá um, dois, seja em um círculo grande, seja em um círculo pequeno, que vai tentar contradizer aquilo que você disse. Porém, se você teve um bom ensinamento, se você sabe que aquilo ali é da parte do Senhor, se você está pregando a própria palavra de Deus, a luz da palavra, sem mais, sem menos, um conselho que eu dou, siga firme. Paulo ele enfatiza muito isso, porque sempre vai acontecer. Às vezes a gente está em uma oportunidade, você olha para o rosto de um irmão, você percebe, aquilo ali não está gostando. Mas eu lhe pergunto, se você está falando da Bíblia, você vai parar de falar porque o irmão lhe olhou feio? Porque o irmão olhou para você com um olhar de tipo, quer que você saia? De jeito algum. Às vezes o evangelho é muito duro. E os melhores trechos que tem pra gente são aqueles de exortação, aqueles que batem em nossa cara. Aqueles que mostram pra gente quem nós realmente somos. Que nós somos errados, que nós somos pecadores, que precisamos do Senhor. E na maioria desses textos, muitas pessoas não vão querer dar ouvido. Porque muitas, infelizmente, acabam se enfatizando muito na parte boa que a vida tem a oferecer. Que é bênçãos, que é riquezas, que é maravilhas, que é isso, que é aquilo. Mas o Evangelho não gira em torno disso. Então, o que eu quero deixar para a igreja com isso é que, se você tem um bom ensinamento, você entende o que a palavra de Deus quer dizer, você sabe que a palavra de Deus é assim, assim, assado, e não há nada que distorça. Passa anos, séculos e a palavra de Deus permanece a mesma e vai permanecer. Não deixe que ninguém diga ao contrário. Se você tiver certeza do que você está falando, através do discernimento do Espírito Santo, apenas continue pregando. E essa é a mensagem que eu deixo para a igreja em nome de Jesus. Glória a Deus! Queria convidar aqui o irmão Gustavo, está com a oportunidade. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, amém. Me pego de surpresa. Eu também vou deixar uma palavra para os irmãos da meditação, que fica lá em Isaías 56. Glória a Deus!
Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Tá chato, tem paciência. Que fala assim a palavra: buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem ao maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Então, irmãos, vamos buscar a Deus enquanto se pode, né? Porque Ele está à porta esperando para voltar, irmãos. Então, vamos buscar, vamos entregar nossas vidas a Ele, porque Ele é bom. Ele está a todo momento conosco. Amém? Glória a Deus. Amém. A gente agradece as oportunidades. Agora vamos passar para o Ministério de Louvor. E quem puder doar, quem puder ajudar a igreja, a gente vai estar com os dízimos e ofertas.
Deus, continue adorando, continue glorificando o Senhor. Agora eu vou passar a oportunidade para o pastor, que vai estar lá em nome dos visitantes. E aquele que ele falar, se posicione de pé, por favor. E logo após ele vai estar fazendo a oração pela pré-leitura da noite. Graças a Deus, irmãos. Gostaria de pedir às pessoas das quais que eu chamar pelo nome, que se posicionasse de pé e permanecesse. Amém? Cleison. Gostaria que permanecesse. Lohane. Quem foi que escreveu? Francisco. Isabelle, Alana, Natane, Nina, Elisvaldo, Vaneide, Cláudia, Almira, Maria, Vitória. Alguma coisa Vitória. Carla Vitória, será? Clara e Vitória. Clara Vitória, ok, obrigado. Permanece. Daiane. Dejanira. Ok. Aí estão as pessoas amigas e irmãos, né? Que nos visitam nesta noite. E o que é que? Quem? Fala o nome aí. A Suzy, né? Suzy. Ok. Então aí estão os irmãos e amigos que nos visitam nesta noite. E toda a igreja, você vai ficar de pé e vai dizer o que para eles? Fica de pé toda a igreja. O que é que vocês vão dizer para eles? Amém. Ficou bonito, viu? Breno, vem aqui. Permaneça de pé. Vamos estar orando. Como esse é um mês na responsabilidade dos jovens aqui da igreja, eles estão na responsabilidade da direção, como também da pregação nos dias de culto. Vamos estar colocando a Brenda neste momento diante do nosso Deus, para que o Espírito do Senhor a use para a honra, a glória e o louvor do Deus Todo-Poderoso. Pai Santo e querido, aqui está a Brenda. O Senhor a conhece muito bem. Meu Deus amado, Todo-Poderoso, a tua palavra diz: abre a boca e eu colocarei palavras. Que assim seja neste momento, que o Espírito do Senhor, em nome de Jesus, tenha total liberdade através da Brenda, da sua mente, em nome de Jesus, e da sua boca. E tudo que ela disser seja para a honra, a glória e o louvor do nome santo do Senhor. Mas também palavras de edificação, exortação e consolo, que glorifique a Ti, ó Deus, e fale a cada coração. As nossas necessidades o Senhor sabe quais são. Do que a gente precisa o Senhor sabe. Então, Deus, a tenha como instrumento em Tuas mãos. Em nome de Jesus, como canal em Tuas mãos, Senhor. E fala para nós nesta noite, por Tua filha e pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos do Pai, Senhor? Podem sentar. Podem sentar, em nome de Jesus. Deixa eu ver os rostos. Tudo bem, pessoal? Eu não costumo fazer isso não, viu?
A palavra pode durar 10 minutos ou 30. Orando por mim, em nome de Jesus. Amém? Com todo respeito à oração do pastor, já fui abençoado. Mas eu peço que curva a sua cabeça em nome de Jesus. Amém? Vamos pedir ao Espírito Santo. Senhor, se as palavras saírem da minha boca, somente da minha boca, vai ser só palavras, Jesus. Mas a palavra do Senhor é viva e eficaz. E se o Espírito Santo for aquele que mover, então a palavra de Deus é viva e eficaz. Senhor, eu te peço agora, nesse momento, trabalhe os corações, Senhor. Trabalhe agora, Senhor, cada terreno, para que a semente do Senhor seja plantada, para que a palavra entre nos corações, atinja a alma, o espírito, e o Senhor seja conhecido. Espírito Santo, faz o teu mover aqui na terra, porque não é por voz de homens, nem pelas mãos dos homens, e nem pelo poder do nosso braço, mas é pelo poder do Espírito de Deus. E o Espírito de Deus tem poder, é grandioso e pode fazer grandes coisas. Espírito Santo, eu não sei, eu não conheço, eu não entendo, mas é o Senhor quem tem olhos de fogo e sabe e vê todas as coisas. Então, a quem, Senhor, esta palavra precisar chegar, que chegue. E o terreno, Senhor, onde essa semente precisar ser plantada, que seja plantada. Espírito Santo, abre os nossos ouvidos e o nosso coração em nome de Jesus. E faz aquilo que lhe apraz, Jesus. Porque é o Senhor, o dono da obra, o dono da palavra. E assim eu lhe agradeço em nome de Jesus. Usa-me como canal de bênçãos. Porque és o Senhor quem faz. Amém. Amém. Antes de começar a palavra, tem uma coisa que Deus tem ministrado no meu coração desde ontem. Que tem uma música que eu ouço que diz o seguinte: eu quis construir um templo, eu não admitia que o Senhor morasse numa tenda. Armei tantos projetos, fiz tantas coisas que o Senhor não me pediu. Mas o que eu não entendia era que a estrutura não significava nada. Que o que o Senhor amava verdadeiramente naquela tenda, naquela velha tenda, era eu. E o que significa a palavra dessa música? Davi, no início, na arca da presença do Senhor, existia uma arca onde essa arca ficava. E quando essa arca estava presente, foi uma arca que foi feita a mando do Senhor, de acordo com o Senhor, com as diretrizes do Senhor, e tinha a forma de ser adorada, a forma de ser carregada, e essa arca, ela carregava a presença de Deus. E onde essa arca estava, as pessoas que estavam ao redor dela, elas eram cheias de Deus, cheias da presença de Deus. E essa arca, ela costumava ficar em tendas velhas, em tendas simples, estruturas simples. E chega um momento que Davi diz assim: eu estou inconformado, porque eu, como rei, vivo numa casa de cedro, num palácio de ouro, com uma estrutura muito bonita, e o Senhor, ele está vivendo dentro de uma tenda. Vamos construir um templo para que a presença de Deus fique lá. Só que o Senhor diz assim: eu lhe mandei fazer isso? Eu lhe mandei construir alguma coisa? Eu lhe mandei fazer algum projeto? Eu lhe mandei fazer alguma coisa para que a minha presença chegasse até você? Me adore na tenda. Porque o que eu amo ali na tenda não é a sua riqueza, nem o que você é, nem o que você tem, nem o que você pode fazer. O que eu amo naquela velha tenda é a sua presença. É aquilo que você busca naquela velha tenda. É isso que eu almejo. Então, o Senhor ministra no meu coração o seguinte: às vezes a gente arma muitas coisas, a gente arma muitos projetos, a gente projeta muitas coisas tentando atrair a presença de Deus, tentando atrair as bênçãos de Deus, tentando uma resposta de Deus. Mas tudo que o Senhor, ele deseja é você. Tudo que o Senhor deseja sou eu. A Bíblia vai dizer: entra no teu quarto. Ouça, irmão, não é muita coisa não precisa ir no palácio, não precisa ir no carrão, não precisa de uma mansão. Entra no teu quarto, fecha a tua porta,
Pega a palavra de Deus, dobra o teu joelho e fala com Deus. É só isso, e o Pai que lhe vê em secreto lhe recompensará. Não precisa de uma estrutura, não precisa de coisas, a gente não precisa comprar a presença de Deus, não tem como pagar a presença de Deus, não tem como merecer a presença de Deus. Por mais bonzinho que eu seja, por mais correto que eu seja, nada disso vai chamar a presença de Deus. O que vai chamar a presença de Deus para mim é um coração quebrantado, é um coração contrito, é o Espírito verdadeiro que clama a Deus. Quando Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus, não foi porque ele era bom. O contexto desse versículo não é bom. Davi não estava sendo um exemplo para ninguém. Davi ele não tinha conquistado a presença de Deus. Davi estava sendo sujo, errado, pecador, mas ele disse: consome os meus ossos o meu pecado, como fogo consome os meus ossos. Me perdoa, Deus, me perdoa, Deus, e volta o Senhor para mim. E o salmista vai dizer: não retire de mim o teu Espírito, nem aparte de mim a tua presença. Antes vem dia e noite para mim. Não precisa de muita coisa. E Deus já se encontrou comigo antes disso aqui. Se eu não pregasse hoje, para mim já estaria bom. Porque Deus olhou para mim no meu quarto e disse: eu quero você. Irmãos, ontem o menino disse que recomeçar é mais difícil do que começar. E é verdade. Você que me ouve, que já está na caminhada, você sabe. Porque a gente já está acostumada, a gente já está ali, ó. Domingo tem culto, segunda tem reunião dos jovens, quinta tem culto. Vou orar, já tenho uma roupa de crente, já tenho uma Bíblia de crente, já tenho a fama de crente, todo mundo já me conhece por crente e tá bom. Mas o Senhor não nos chama para isso. Não é água nos joelhos, é pouco demais, porque o Senhor tem mais. A presença do Senhor nos invadindo enquanto a gente lava prato, enquanto a gente ora pela comida, enquanto a gente precisa de uma resposta, enquanto tem alguém enfermo precisando de cura, enquanto tem alguém cativo precisando de liberdade. O Senhor tem poder. E por que a gente não vê o poder de Deus agindo? Porque a gente está preso ao protocolo, às regras, ao cotidiano. Mas Deus abriu o mar vermelho, Deus fez cair fogo do céu, Deus parou a terra, soprou no vale de ossos secos e os espíritos voltaram, os ossos voltaram. Não é pouco, não é comum, a gente não vê isso todo dia. Coxos andarem, cegos verem, surdos ouvirem, pessoas serem salvas, vidas serem restauradas. A gente olha para alguém que está preso nas drogas e embebido em álcool, com uma vida promíscua de prostituição, rouba, mata e diz: não tem jeito mais. Mas Deus é o Deus Todo-Poderoso e tem jeito sim. Quem somos nós para medir o poder de Deus? Quem somos nós para medir a salvação de Deus? Quem somos nós para dizer quem pode e quem não pode? Quem somos nós para dizer: Senhor, aqui tá bom, eu não quero mais? Quem somos nós para dizer alguma coisa quando Deus quer fazer? Enquanto eu lia a palavra de hoje, Deus chega a Abraão, e Abraão, conversando com Deus, diz o seguinte: Deus, eu não tenho filhos. O que eu tenho vai ficar para alguém que nasce na minha casa. E Deus aí faz a promessa de que dará um filho a Abraão e que grandes nações virão dele. Mas o que me chamou a atenção aqui não foi Deus que chegou e disse assim: Abraão, eu vou lhe dar um filho. Abraão disse: Deus, eu não tenho isso. Deus, eu preciso daquilo. Deus, tem algo faltando. Deus, tem uma questão para mim. Então Deus trabalha na necessidade. Como é que Deus vai agir se a gente não se ajoelha para pedir?
Deus não é bagunceiro. Deus não faz as coisas de qualquer jeito. Deus não vai agir se não houver espaço para Ele agir. Por que as coisas ainda não foram resolvidas? Se Deus habita no nosso meio, por que nós não somos uma referência a ser buscados quando alguém precisa de alguma coisa? Se Deus está aqui, nesse lugar, com filhos dele reunidos, por que o mover não acontece? Deus muda? Deus muda? Nós mudamos. Gênesis 22. Eu convido a ficar de pé em nome de Jesus. Gênesis 22 vai dizer: e aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhes: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento. Eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse a Abraão: Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e que não negaste teu filho, o teu único. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-lhe um holocausto em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá, de onde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Amém? Podem sentar em nome de Jesus. Muitos conhecem essa passagem, e é uma passagem muito forte. Eu gosto muito dessa passagem, porque é a providência de Deus em meio às coisas impossíveis. Quem era Abraão? Era um amigo de Deus, era um homem de fé, era um
recebe todas as promessas de Deus. Não era qualquer pessoa. Abraão, ele tinha intimidade com Deus. Então Deus, ele chega a Abraão e lhe faz um teste. Abraão, ele não podia ter filhos. E Deus lhe prometeu um filho. E o seu filho tão amado é Isaac, o filho da promessa. O filho a quem ele tanto queria, a quem ele tanto desejava. E ele amava de todo o seu coração. Então Deus um dia chega a Abraão e diz assim: me dê o seu filho, a quem você tanto ama. E Abraão, sem pensar duas vezes, disse: darei ao Senhor meu filho. Muitas vezes nós temos coisas na nossa vida que nós amamos muito, que às vezes foi bênção de Deus na nossa vida, mas por algum motivo isso se tornou um afastador da presença de Deus na nossa vida. E pode ser que Deus chegue um dia para você e diga: me dê. Você me dará? Você me ama mais do que você ama isso que eu te dei? Isso que eu lhe proporcionei? É capaz de fazer isso por mim? Há algum sacrifício que você possa oferecer ao Senhor? Porque um sacrifício que não lhe custe nada, de nada vale. Mas um sacrifício que custa, machuca. Mas o nosso coração, ele ama mais ao Senhor do que aquilo que Ele tem a nos oferecer? Será que se Deus reter as bênçãos, se Deus reter aquilo que tem lhe dado, se Deus não tiver nada para te dar, você ainda, nós ainda, nos contentaremos com a presença de Deus? Ainda ofereceremos Isaac ao Senhor, crendo que Ele fará muito mais do que pedimos ou pensamos? Porque Deus, Ele não, nada que nós ofertamos ao Senhor volta pouco, nada volta vazio. O Senhor, Ele sempre supre mais. Quando Deus tentou a Jó, quando o diabo tentou a Jó e mexeu na vida de Jó, tudo aquilo que Jó perdeu, Deus supriu 2 vezes mais. Mas antes da bênção, do suprir 2 vezes mais, tem o sacrifício. E essa parte é meio chata. Ninguém gosta muito de falar sobre isso, não. Ninguém gosta muito não de falar sobre isso. Mas é necessário. Deus vai lhe pedir algo em algum momento, talvez várias vezes. E é necessário que a gente entregue nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus é melhor. E o que é que eu quero trazer com essa palavra de Abraão e Isaac? Que isso é um prelúdio da crucificação. Por quê? Em Gênesis 22:1 vai dizer: Deus escolhe Abraão para essa ação. E Gênesis 22 vai dizer: e disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre as montanhas que eu te direi. Nesse versículo nós temos, a gente faz uma comparação, uma analogia, que existe um pai. Nessa passagem é Abraão. Na passagem de Cristo na crucificação, o pai é Deus. E ambos têm um filho, um unigênito, a quem eles amam. Abraão tem Isaac e Deus tem Jesus. E aí, no Mateus 3,17, Deus vai dizer, né? Esse é meu filho amado, a quem eu me comprazo, quando Jesus está sendo batizado. Então, eles têm um filho, um único filho, o unigênito, o primogênito, a quem eles amam. E esse filho, eles têm um valor inestimável. E aí, Deus pede a Abraão, como um teste, esse filho a quem ele ama. No 6 vai dizer: e tomou Abraão a lenha sobre o holocausto, a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaac, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo em sua mão, e foram ambos juntos. O que Abraão fez? Ele pegou a lenha que ele iria usar para o holocausto e colocou sobre Isaac. O que Deus fez sobre Jesus? Ele carregou uma cruz. E no 9 vai dizer: e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha,
e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Um sacrifício. Abraão está indo sacrificar Isaque, o seu filho a quem ele ama. E Deus está sacrificando Jesus, a quem ele ama. E qual que é a diferença aqui? Isaque, ele era inocente. Isaque, ele não merecia passar por aquilo. O que Isaque fez para ser sacrificado? Nada. Nada. Mas lá em Lucas, vai dizer: glória a Deus. Vai dizer o seguinte: e convocando Pilatos, os principais dos sacerdotes e os magistrados e o povo, disse-lhes: haveis-me apresentado este homem como pervertor do povo, e eis que, examinando as vossas presenças, nenhuma culpa das que acusais acho neste homem, nem mesmo Herodes, porque ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. E era-lhes necessário soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Mas toda a multidão clamou a uma, dizendo: fora daqui a este, e solta-nos Barrabás. Barrabás fora lançado da prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar a Jesus. Mas eles clamavam em contrário, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Então ele pela terceira vez lhe disse: mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Mas eles estavam com grandes gritos pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e dos principais sacerdotes se redobravam. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam, e soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma sedição e homicídio, que era o que pedia, e então entregou Jesus à vontade deles. Isaque era inocente, mas Barrabás era um assassino. E qual é o que eu quero dizer com isso? É que Isaque, ele estava naquele momento com um teste a Abraão, e por isso ele não foi morto, ele foi livre. Mas Jesus, naquele momento, ele estava sendo acusado por algo que não tinha culpa, e no lugar dele foi solto Barrabás. Foi preparado um sacrifício. Em Abraão, o sacrifício que Deus preparou foi um cordeiro. E Isaque foi solto, foi preparado, foi a provisão de Deus. E em nós, o cordeiro que foi preparado foi Jesus. Jesus nos livrou, nos libertou, ele foi crucificado no nosso lugar. E quem éramos nós? Nós éramos Barrabás. Barrabás não era bom. Barrabás não era bonzinho. Barrabás não era um bom cidadão. No lugar de Jesus, no lugar de Barrabás, foi crucificado Jesus. Então o Cordeiro de Deus que foi preparado para nos libertar, para morrer em nosso lugar, foi Jesus. Se para Abraão e Isaque o Cordeiro foi um carneiro, para nós que estávamos no lugar, como no lugar de Isaque, esperando num altar, amarrados, com um decreto já feito de que seríamos sacrificados, nós tínhamos um decreto, nós tínhamos uma pena sobre nós. O pecado acabou conosco. O pecado acabou com as nossas vidas, decretou a nossa morte, decretou o nosso fim. Mas no lugar de Barrabás foi crucificado Jesus. O Cordeiro que Deus providenciou para nós foi Jesus. E o prelúdio lá em Abraão, aquele que Deus providenciou o carneiro, agora no Novo Testamento, agora para nós, o Cordeiro que Deus providenciou para nós
foi Jesus. E depois da provisão de Deus sobre nós, com Jesus morrendo no nosso lugar e decretando a nossa liberdade sobre o pecado, a nossa vitória sobre o pecado, agora nós temos um novo nome. O tema do mês dos jovens é recomeço. E nós podemos recomeçar porque Jesus foi sacrificado no nosso lugar. Porque Deus preparou um cordeiro, providenciou um sacrifício no nosso lugar. Nós estávamos como Isaac em um altar amarrados. E quais são os altares que nos amarram hoje em dia na nossa vida? Quais são os altares do pecado? Quais são as coisas que nos amarram, que estão nos deixando prestes a ver o cutelo cair sobre nós e nos sacrificar? O que é? Deus providenciou um sacrifício. Deus já providenciou um recomeço. Deus já providenciou um escape. Deus já nos deu um novo nome. E o novo nome que nós temos é redimidos, filhos. Romanos 8,16 vai dizer: o próprio Espírito de Deus testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Nós somos redimidos e agora nos tornamos filhos porque Jesus morreu no nosso lugar. Porque o sangue de Jesus caiu sobre nós e nos purificou de todo pecado. E qual que é a diferença entre filhos e visitas? Quando a gente recebe uma visita na nossa casa, ela vai até a sala, a gente recebe essa pessoa. No máximo até a cozinha e a gente serve um cafezinho a essa pessoa. Não é? Isso é uma visita. Às vezes ela come na nossa casa, mas ela não vive na nossa casa. Qual que é a diferença de filhos para visita? Filhos moram com o pai. Filhos se alimentam da mesa do pai. Filhos vivem no mesmo teto do pai. São educados, são abençoados, são protegidos, são orientados pelo pai. As visitas entram, ficam na sala, tomam um café, às vezes comem alguma coisa da casa do pai, da mesa do pai, mas eles não são filhos, eles vão embora. E depois que eles vão embora, eles estão entregues. O pai já não está mais com eles. Mas o filho, ele tem acesso a todos os cômodos da casa. O filho tem acesso ao pai na hora que ele quiser. O filho tem acesso à mesa. O filho tem acesso às bênçãos. O filho tem acesso à provisão do pai. O novo nome que Deus nos deu foi redimidos. E a diferença entre um visitante e um filho é só um passo para dentro. É só uma escolha, é só um sim. O sacrifício já foi preparado. Você não precisa mais ficar como Isaac na mesa, no altar, vendo o cutelo chegar para lhe sacrificar. O cordeiro, olhe para o lado, o cordeiro foi preparado. Já foi preparado. Não precisa mais, já foi liberto, já foi providenciado, já fez. O que Deus precisa mais fazer por você? O que Deus precisa mais lhe dar? O que Deus precisa mais lhe oferecer? Ele já fez, já está preparado, já tem mesa, já tem casa, já tem cama, já tem comida, já tem teto, já tem provisão, já tem tudo. Falta o que para transformar a visita em filho? E eu não estou falando só para os descrentes, não. Porque às vezes nós filhos nos tornamos visita. Nos tornamos visitas na casa de Deus, na presença de Deus. Come alguma coisa e vai embora. Senta no sofá e vai embora. Conversa um pouquinho e vai embora. Mas filhos têm acesso à presença de Deus todos os dias. E Deus tem coisas grandiosas para fazer. Deus tem uma presença maravilhosa para nos dar. Deus tem uma paz que excede todo o entendimento. Então, se você anda desesperado, desesperançoso, é porque você está sendo visita. Você não está sendo filho. Filho tem direitos. Filho tem deveres. Filho tem bênçãos, tem cuidado. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.
e a glória de Deus pode descer. Se invocarmos o nome do Senhor, a glória pode descer. Mas eu estou falando também do dia a dia. Não adianta nada a gente ouvir essa palavra hoje e amanhã continuar da mesma forma. Mas se amanhã, olha só, nós temos duas opções. Sair desse culto hoje, ir na praça comer alguma coisa, sorrir com o irmão e tal, dormir, acordar e trabalhar, e amanhã continuar a mesma coisa. Visitamos a casa de Deus. Somos visitas. Ó, a gente está aqui comendo alguma coisa. Mas se amanhã a gente escolher a segunda opção, assim que acordar eu vou ler a palavra de Deus. Eu vou falar com Deus. Eu vou me tornar filho de Deus. Eu vou buscar a presença o dia inteiro. Eu vou falar com Deus o dia inteiro. Eu vou ouvir um louvor, eu vou orar, eu vou buscar. E eu vou pedir, eu vou me arrepender ao Senhor. Deus vai descer sobre nós. A presença de Deus vai descer sobre a nossa casa. A presença de Deus vai descer sobre o nosso bairro. A presença de Deus vai descer por onde a gente passar. A gente vai comprar pão e a pessoa vai dizer: o que foi isso que aconteceu? O que é que essa pessoa tem? Um negócio. A gente vai andar no meio da rua, vai passar pelas pessoas e a pessoa vai dizer: ixi, o que é isso? E você vai dar: ó, Deus, eu quero seu filho, eu quero seu filho, eu quero a presença, eu quero a presença, eu quero a presença. Às vezes o que você está pedindo a Deus de forma mecânica não chegou ainda porque você só está visitando. Mas quando se tornar filho de verdade, quando buscar a presença de verdade, a presença vai invadir e Deus vai fazer de uma forma tão tremenda que você vai dizer: foi do nada, não foi do nada não. Porque aqueles que invocam o nome do Senhor serão salvos. Aqueles que invocam o nome do Senhor serão salvos. Eu lhe convido, irmão, amanhã, assim que você acordar, dobre o seu joelho e faça de novo esse pedido que você tem pedido a Deus. Com fé. E na terça-feira você vai acordar, você vai dobrar o seu joelho e vai pedir a Deus esse pedido que você tem feito com fé. E na quarta-feira, e na quinta-feira, e na sexta-feira, e no sábado. E se você jejua, jejue essa semana. E se você ora, ore essa semana. Ora 1 minuto, eu vou orar 2. Brasinha por brasinha. Quando se juntar, o mover extraordinário de Deus vai acontecer. O mover extraordinário de Deus vai acontecer. Nós não conhecemos ainda o poder extraordinário de Deus. Mas quando nós conhecermos o poder extraordinário de Deus, nunca mais nós vamos querer viver da forma que vivemos antes. Nunca mais nós queremos viver ou retornar para onde nós estávamos antes. Quando os olhos de Moisés verem as costas de Deus passando e o seu rosto brilhar, nunca mais Moisés vai querer ser quem Moisés era antes. Teste, prove e veja quem Deus é. Prove e veja quem Deus é. Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Tudo é
Como filho, podemos descansar. Ter acesso à presença. Acesso que o Pai conquistou pra nós. Temos liberdade. Temos liberdade como filho. Temos a autoridade de filho e Pai Deus. Oh Jesus, nos ensina a usar essa autoridade a nós, dada como filhos amados. Descansar no colo do Pai, se ouvir nos braços do Pai. Oh Jesus, sinta o abraço do Senhor nessa noite. Sinta o Pai envolvendo você nessa noite, dizendo: você é o meu filho amado. Você é o meu filho amado e você tem liberdade. Você tem acesso à mesa e na mesa tem presente para você. E da mesa você pode comer, da mesa você pode se fartar, porque é o Pai que preparou para você. Poder sentar. A mesa está posta para os filhos, conforme a palavra. Mas tem filho que se comportando como visitante, que não tem acesso àquilo que o pai lhe prepara como bom pai. Eu te pergunto: o que é que tu fazes aí timidamente, quando há um Deus amoroso, há um Deus que nos abre espaço grande para acessarmos toda a sua bondade e tudo que Ele tem para nos dar. Eu gostaria de saber se dentre nós tem alguém que quer deixar de ser visitante ao Pai, mas que quer poder receber esse título de filho hoje, nessa noite. O filho pródigo, aquele filho que deixou o pai, que pediu a herança, ele não deixou de ser filho. E quando ele retorna, o pai o recebe como filho. O pai coloca nele o anel de filho. Então ele tomou posse novamente do que ele tinha direito por ser filho. Há alguém entre nós que entendeu a palavra nesta noite, que compreendeu o quanto Deus te ama, o quanto Ele te quer para ser filho. Eu quero que você entenda que conhecer Deus ou pertencer a Deus não se limita a isso aqui, não. Há coisas grandes, maiores, melhor da parte de Deus para os seus filhos. Há alguém dentre nós que quer hoje receber esse título diante de todos. Estenda uma das suas mãos. Você ponha de pé para que a gente ore por você.
Senhor ele diz: filho meu, abre o teu coração. Filho meu, dá-me o teu coração. Dá-me o teu coração. Alguém dentre nós que quer hoje receber esse título maravilhoso que um dia eu recebi, que cada crente aqui um dia recebeu. Fica de pé e a gente vai orar por você. Venha assumir o seu lugar. Venha ter acesso à mesa. A mesa está posta. Alguém entre nós. Eu não estou te falando de religião. Não é religião quem salva, mas o Filho é Cristo. A Bíblia diz que nós nos tornamos filhos de Deus, co-herdeiro com Jesus. Só vou perguntar isso uma vez: alguém dentre nós que quer receber o título hoje, o título que o Senhor te dá, e não é por mérito, é pela sua graça e o seu amor. O Deus Todo-Poderoso nos dá esse título. Há alguém dentre nós hoje que quer receber esse título de filho de Deus? Fica de pé. Por estenda a mão. Se não há, que você leve no seu coração tudo que você ouviu. Tudo que você ouviu. Chega em casa e analise: meu Deus, o quanto eu estou perdendo como filho. Eu estou sendo apenas visitante, não estou tendo acesso a tudo que o Pai me dá direito. Analisa, porque Jesus te ama, filho, e Ele te quer servindo a Ele. Ele te quer com acesso à mesa, com acesso a tudo, a toda a repartição da casa. Só depende de você. Deus continue abençoando os jovens e graças também pela palavra. Nós estaremos hoje à noite apresentando um bebê ao nosso Deus. Vamos tentar ver se a gente canta aquele louvor, vídeo, meninos. Cara, ajuda. Nós não batizamos criança, porque a pessoa, para ser batizada, ela tem que ir voluntariamente, inconsciente do seu pecado, consciente que precisa se batizar. Que o Senhor diz: quem crê e for batizado será salvo. A pessoa ela vai voluntariamente. A criança ela não tem o poder de decisão. Por isso nós não batizamos criança. Nós apresentamos a Deus a criança, o bebê. E o Senhor Jesus ele disse: deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. E ele diz também: aquele que não se tornar como uma criança não entrará no reino dos céus. Então, a criança tem acesso livre a Deus, e delas é o reino dos céus. Sem demora, todos convém, e caminhando a glória de além. Cristo nos chama, quer nosso bem.
avó pode vir também. Para habitar no lindo país, ó, vinde ao Salvador. Que alegria, sem pecado mal, reunimos todos afinal, juntos na pátria celestial, perto do Salvador. Nesse momento eu convido a igreja a ficar de pé. Ter filho é isso, é aprender a segurar. Aqui está o Iude, irmãos. Nós estaremos agora colocando o Iude nas mãos do Criador. Seu futuro, sua vida, sua trajetória aqui na terra. Maravilhoso e poderoso Deus, Criador dos céus e da terra, dono da vida. De ti emana a vida, Senhor. E primeiramente somos gratos pela vida do Iude, Pai. E pela tua bendita permissão ele existe. Pai querido e glorioso, toma em tuas mãos agora esta criança. E que seja agora abençoada, pois nós ministramos bênçãos sobre a vida do Iude. Glória a Deus! Que ele cresça, Senhor. E na proporção do seu desenvolvimento, o Senhor, como Deus poderoso, se revela na vida do Iude como seu Senhor, como seu Salvador. Que em nome de Jesus Cristo, ó Deus, vidas, pessoas venham conhecer-te através do Iude. Ó Deus querido, Deus maravilhoso, que ele cresça em sabedoria, que ele cresça em temor a Deus, que ele cresça em prudência, ó Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus Cristo, que seja inteligente, ó Pai querido, e que em nome do Senhor Jesus, ele te ame, ó Pai, acima de tudo e de todas as coisas. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, eu te peço, marca-o agora com a marca da promessa, Senhor, no nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Divino Espírito Santo seja na vida do Iude, desde agora, para todo sempre. Amém! Sem pecado mais. Irmãos que estiveram hoje conosco, muitíssimo obrigado. Retornem. Para nós é um prazer ter vocês cultuando a esse Deus maravilhoso juntamente conosco. Amém? Amém. Oremos. Pai maravilhoso, obrigado pela tua presença santa neste lugar. Com certeza o Senhor recebeu a oferta que trouxemos ao teu altar, Senhor. Sacrifício dos nossos lábios, Senhor. Adorar-te em espírito e em verdade. Obrigado por nos aceitar, Senhor, como adoradores. Obrigado pela tua bendita palavra e que a mesma vá em cada coração, Senhor, no nome de Jesus. Pai Santo, a todos que aqui se encontram, sem exceção, a todos, ó Deus, eu te peço uma boa semana de plena paz. Na tua proteção divina, sobre o teu livramento e misericórdia. Uma semana abençoada e guardada pelas mãos dos céus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Amém.
E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Divino Espírito Santo seja com o seu povo, desde agora, para todos sempre. Amém.